Sonic Tapes. Tá legal, esse com certeza absoluta é o tipo de série que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia encostar. Meu Deus do céu, depois de eu fazer vídeo disso daqui, a fandom de Sonic vai chegar no meu canal, né? Lançada há mais ou menos uns 11 meses atrás por aí, uma daquelas famosas séries de terror que vocês provavelmente já ouviram falar como um analog horror. E que devo dizer pros senhores que se vocês ouviram falar sobre essa série como um analog horror, eu devo dizer que vocês meio que foram enganados. Na verdade, a gente tá falando de uma série de terror feita como uma pequena brincadeira em animação, feita pelo canal Evanimas inicialmente, com cada episódio que foi lançado até então, tendo mais ou menos uns 3-4 minutinhos de duração, e cada episódio, em geral, tem um estilo de animação diferente, e uma história bastante interessante. E um tanto quanto... Eu não vou mentir pra vocês que eu acho o design do Shin Sonic meio fofinho. Pois é, eu sei, vocês podem me achar uma pessoa estranha, mas eu acho, e aí? Vários youtubers nos últimos meses, em geral, já fizeram vários vídeos sobre essa série, elogiando ela, elogiando a sua história de diversas formas, porém eu sempre acabei caindo no lado dessa série que tem os vídeos mais esquisitos, tipo, vídeos infantis da série, ou vídeos do muçulmano batalhando com o Shin Sonic, que sempre me deixaram um pouco afastado da série por não achar que a história seria lá grande coisa. Mas eu assisti a série e, pois é, me queimei um pouco, não vou mentir não, me queimei um pouco. A série genuinamente é interessante. E hoje a gente tá aqui justamente pra poder falar sobre ela, sobre a minha opinião sobre os episódios, e enfim. Se você não me conhece, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias, e hoje a gente tá aqui pra poder falar sobre Shin Sonic Tapes. Não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Porque a gente acabou de chegar em 700 mil inscritos, e seria muito massa se a gente conseguisse bater 800 mil inscritos mais rápido e tal. Então, se você gosta do meu canal, gosta do meu trabalho, me ajuda aí se inscrevendo no canal, beleza? Não custa nada, e é rapidinho, pô, só um clique. Enfim, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa! Vem comigo! A maioria das pessoas na internet tem um costume muito forte de dizer que essa série aqui é uma espécie de releitura, digamos assim, de uma creepypasta original que fez bastante sucesso na internet há alguns anos atrás, conhecida como Sonic.exe. Se você não conhece isso daí, provavelmente é o primeiro conteúdo da internet que teve terror e Sonic misturados na mesma coisa. Basicamente, essa creepypasta se tratava de um jogo do Sonic amaldiçoado em tese, né? Com algumas fases em que o Sonic matava os personagens que apareciam e tal, e que se esse troço fosse lançado hoje em dia, ele provavelmente seria considerado como uma coisa um pouco tosca, mas em 2011 fez um sucesso desgramado com as crianças e, enfim, Shin Sonic Tapes é uma série feita mais ou menos no estilo de analog horror que começa com o primeiro episódio desse jeito aqui, Sonic the Hedgehog. Animação. Começamos a série com essa bizarra e magrela criatura que parece um pouco com o Sonic, mas não exatamente. Se a gente for dar uma olhada no design original do Sonic, por exemplo, faltam alguns detalhes específicos, tipo os olhos que não estão juntos e são um pouquinho diferentes, ou então a barriga dele, que tá sem aquela parte amarela, né, que não tem pelos do Sonic original. Fora que esse daqui também tá com um porte magrelinho de usuário de crack, mas enfim, vamos seguir. O Sonic diferente aí tá com fome e pega um pequeno animalzinho vivo na lancheira, e mete pra dentro de repente pra lanchar, e depois disso, parece perceber que o gosto é maneiro. Então ele vai atrás de mais. O estilo de animação desse episódio específico é bem simples, mas desconfortável. Com o Sonic com uma cara de psicopata doente em geral, ele vai atrás de vários animais e mete a porrada em todos eles. Os animais, por sinal, são bem parecidos com animais que a gente também tem nas séries de jogos de Sonic de verdade em si, né? Onde você tem vários animaizinhos robô, que se você quebrar eles, você tem animaizinhos de verdade lá dentro. No caso do Sonic, ele quebra os robôs pra poder comer os animais que estão lá dentro. No final do episódio, o Sonic encontra com o Dr. Eggman, perguntando se é ele que tá transformando a comida dele em pedaços de lixo ambulante. E antes de esperar uma resposta, vemos isso aqui. Sonic parece ter ficado levemente indignado com a resposta do Eggman, e quando a gente começa o segundo episódio, pois é, ele presuntou o velho. E o segundo episódio em si vai ser ambientado em alguns outros lugares, mas aqui, vale esse destaque por sinal, jovens, por mais que alguns episódios ambientem a série em lugares que pareçam um pouco com o mundo real, a grande realidade é que todas as cidades e locais que aparecem aqui dentro da série são locais que já apareceram na franquia de jogos, ou de animações, ou de séries de animações do Sonic, tá? Então se atentem bastante a isso, que tem várias referências legais da série, parece que o cara que fez realmente era bastante fã de Sonic mesmo. Logo depois que o Sonic presuntou o Dr. Eggman aqui, estranhamente parece que ele cresceu um pouco de tamanho. E de acordo com os relatos da polícia nos próximos dias, parece que uma ameaça estranha e desconhecida tá agindo por aí na cidade e várias pessoas estão começando a desaparecer. O nome desse episódio, por sinal, é House Footage, né? Uma gravação que foi encontrada em uma casa, e é justamente isso que acontece nesse episódio. A gente vê algumas gravações de câmeras de dentro de uma residência, onde o Sonic aparece e se mostra pra todas as câmeras que ele consegue se mostrar. Parece que no final do episódio, por sinal, ele mata uma outra pessoa. O próximo episódio começa sendo meio que focado no Tails, aquele parceirinho do Sonic, que já no começo parece que o menino já meio que foi de base.
Mas não, ele não morreu exatamente, parece que ele foi meio que infectado pelo Sonic Shin de alguma forma. Tanto é que no final desse episódio e nos próximos também, ele começa a aparecer, só que meio que duplicado ou triplicado. Como se depois de ter sido infectado pelo Shin Sonic, ele tivesse conseguido alguma estranha habilidade de se clonar, seja lá por quê. Os relatórios da polícia continuam a todo vapor, dizendo que nas últimas 3 semanas muitas pessoas desapareceram dentro de casa, e temos várias imagens nas câmeras do Sonic posando de uma forma assustadora e maneira em todas elas, mas por enquanto, o governo e o pessoal da polícia parecem abafar um pouco esse caso para não causar pânico na população. Depois de um tempo, em geral, é mostrado que quase 900 pessoas já chegaram a desaparecer. Os números estão crescendo rapidamente, e o final desse episódio aqui em si mostra uma espécie de tabela de evolução do Shin Sonic, que por acaso você não tenha pegado ainda um pouco do que é a ideia da série, eu acho que 90% dos youtubers da Terra já falaram sobre o significado do nome Shin Sonic em si, mas caso você ainda não saiba, a palavra Shin em geral vem do japonês. Pode significar várias coisas, como verdade, acreditar ou então crescer. E no caso de crescer, jovens, eu acredito que a palavra Shin Sonic tenha sido colocada aqui como uma referência ao Shin Godzilla. É uma versão do Godzilla, que é um grande ícone no Japão, que é capaz de crescer tanto quanto se adaptar. Sendo assim, esse Sonic nojento aqui, esquisito desse universo, provavelmente nem é o Sonic original em si. Ele parece mais uma espécie de parasita maluco que matou o Sonic, sei lá, enquanto ele tava dormindo, por exemplo, e agora ele vai comendo coisas vivas e se tornando cada vez maior. A ideia desse Sonic é basicamente isso. Quanto mais ele come, mais forte ele fica, e maior ele fica também. O próximo episódio da série é conhecido como Choro da Floresta, e no caso desse episódio aqui, nós temos uma gravação policial. É dito no começo da gravação que a câmera que fica acoplada geralmente no corpo dos policiais foi encontrada com exatamente essas filmagens, onde vemos ele seguindo alguns sons por ali, até que ele encontra essa figura bem gigante do Sonic que parece levemente ter crescido mais do que o necessário aqui, pelo menos o suficiente pro policial se cagar e sair correndo. Algum tempo depois, por sinal, ele encontra esses 3 aparentes Tails aqui que a gente conseguiu encontrar, que dentro da série, pelo menos até então, jovens, não tem exatamente uma explicação do porquê exatamente ele tem esses poderes de clonagem aqui. Mas existem várias teorias que vocês podem encontrar nos comentários dos vídeos em geral, tanto teorias um pouco mais bestas, tipo o fato de ele ter 2 caudas, então talvez ele possa se clonar 2 vezes, ou então algumas outras dizendo que esses já são poderes normais que apareceram em algumas séries e alguns jogos da série do Sonic, mas como eu não sou tão fã assim da série de jogos de Sonic, não vou me arriscar a falar muito sobre isso. Em geral, Tails também foi infectado e o Sonic tá virando uma criatura bizarra. O policial foge até encontrar uma estátua bem específica escondida na floresta. Essa estátua tem um corpo de homem, uma cabeça de boi ou de vaca e um peitoral com uma frase escrita em latim. Se vocês derem uma olhada nos comentários desse episódio, lá os comentários do topo, já tem alguns falando um pouco sobre o significado dessa palavra e como ela significa rei em latim. Pouco tempo depois, o policial é encontrado pelo Sonic. Ele foge, e os próximos relatos, em geral, mostram que seu corpo foi encontrado no dia seguinte, vazio, com as partes dos seus órgãos internos praticamente todos removidos, e o corpo praticamente apodrecendo e já desaparecendo depois disso. Depois de um tempo, as autoridades voltaram para poder pegar o corpo do cara. Detalhe também que depois de um tempo, eles, se pá, acharam assim o resto do corpo do cara dentro da estátua. Por alguma razão, o Sonic meteu o corpo do cara pra dentro da estátua. E em um próximo momento, quando as autoridades chegaram para pegar o corpo do cara e a estátua, ambos tinham desaparecido. Pelo menos de forma geral, o que nós podemos entender aqui é que parece que esse tal de Shin Sonic fez algum tipo de sacrifício pra uma entidade ou pra uma divindade estranha. Ou pra um demônio também, sei lá, né? Logo depois que o Shin Sonic faz isso, parece que ele foi capaz de desbloquear aquela sua última forma bem grandona que tinha aparecido lá no último episódio. Top 10 visões que você com certeza absoluta não gostaria de ter no começo do seu dia. O próximo episódio se chama Visão Horrível. E esse episódio aqui, por sinal, é o mais bonito na minha visão, principalmente pelo fato de que ele usa o estilo de animação dos jogos da franquia Sonic. Nela, começamos com o Knuckles andando por aí na Green Hill Zone. Porém, ele percebe que o cenário tá vazio, pacas em geral, e logo quando ele encontra o Tails, ele pergunta pra ele justamente sobre o que diabos acabou de acontecer ali, por que tá tudo vazio pra caramba. E quando ele encontra o Tails, por sinal, a gente tem um glitch, parece que ele consegue se duplicar bastante, então toda aquela ideia, a teoria de que o Tails só conseguia se duplicar 2 vezes aqui cai por terra, porque tem uns 5 Tails um do ladinho do outro. Enfim, logo depois que o Tails vaza, o Knuckles é encontrado pelo Shin Sonic. E uma coisa interessante aqui é que parece que o Shin Sonic pode alterar entre as formas dele, tipo, ele pode voltar pra primeira forma, ele pode ir pra segunda, mesmo que ele tenha atingido aquela última forma bizarra, aqui ele usa a forma dele média pra poder perseguir o Knuckles. Quando ele percebe que não vai funcionar, ele entra na forma gigante e sai correndo atrás dele.
Existe uma pequena, mas bem bizarra conversa entre o Knuckles e o Shin Sonic aqui, onde o Knuckles acusa esse aqui de não ser o Sonic de verdade, porque o Sonic de verdade nunca faria isso, e pergunta quem ele é e o que ele tá fazendo. O Sonic diz que vai mostrar pra ele, e ele mostra essa cena aqui. Em geral, essa é uma das cenas mais assistidas e teorizadas desse episódio, já vem justamente pelo detalhe de que essa cena, além de vários pedaços de glitches e bugs de coisas que já tinham acontecido em outros episódios da série rolarem aqui, existe um take em específico onde aparece uma outra estátua. Uma estátua de uma coisa conhecida como Moloch. Se vocês derem uma rápida pesquisada no Google em geral, estamos falando de uma espécie de deus falso. Muitas coisas a respeito dele não podem ser citadas em vídeos do YouTube, porque eu gosto quando meus vídeos do YouTube monetizam e eu posso ganhar dinheiro com eles, então censurarei algumas coisas. Mas enfim, Moloch é conhecido como um deus falso que era adorado na época bíblica pelos Amonitas, que é meio que uma etnia do povo de Canaã em geral. Moloch, inclusive, é uma entidade que já foi citada na Bíblia Sagrada cerca de 8 ou 9 vezes por aí. Aparentemente, qualquer pessoa que queira fazer uma história de terror hoje em dia sempre tem que usar alguma referência para um demônio bíblico, né? Entre os vários demônios que já foram citados em geral pela Bíblia, Moloch ficou conhecido especificamente pelos sacrifícios pesados que tinham que ser feitos para eles, que envolviam bebês recém-nascidos, sofrendo da mesma coisa que rolou ali com o Sonic. Você pegar uma criança recém-nascida, ir lá, abrir que nem um peru de Natal e tacar fogo dentro de uma estátua. Isso, por sinal, poderia ser um sinal de sorte. Sonic, aparentemente, aqui é devoto dessa coisa, mas nós nunca vimos ele de fato aparecendo na história. Mas como a estátua parece ter garantido pra ele a sua última forma, talvez ele exista aqui no universo dessa série, né? Também existe uma voz bastante estranha que aparece no final desse episódio aqui, por sinal, que fala pro Knuckles que ele precisa encontrar os 7 cristais do caos, para que assim, apenas, ele possa destruir o Shin Sonic e então salvar o mundo. Caso ele não salve, por sinal, provavelmente a humanidade só deve ter umas 2 semanas de vida até que o fim do mundo chegue, por conta do Shin Sonic tá se tornando cada vez maior e cada vez mais uma ameaça à própria humanidade. O penúltimo episódio da série, conhecido como Caos, é mostrado em uma pequena cidade que fica em Palm Tree Panic, uma cidade que por sinal aparece em alguns dos jogos do Sonic. E nesse EP em geral rola uma pequena catástrofe, né, porque o pessoal do governo não consegue mais esconder o fato de que o Sonic existe, visto que ele tá tipo maior que as árvores agora. E ele chega até uma cidade. Lá, ele não parece atacar ou matar um monte de pessoas. Na realidade, ele só se aproxima de um prédio e dá um gritão, esperando que os minions dele, né, os Tails, entrem naquele prédio e peguem um dos primeiros cristais pra ele, dos 7 cristais do caos. E parece que o cara conseguiu encontrar antes do Knuckles, por sinal. É, Knuckles, gotta go fast. Knuckles, we're good to go. E o que acontece no final do episódio, por sinal, é bem legal, porque usa um artifício que já rolou nos jogos do Sonic, mas o Knuckles, pra poder defender o mundo, parece que ele se junta ali com o pessoal da polícia e do governo, e ele dá a ideia pra eles dele voltar no tempo. Assim ele pode pegar os cristais do caos ali no passado e voltar pro futuro pra poder usar os cristais pra poder matar o bicho. O governo de alguma forma aprova essa ideia, porque, bom, a gente tá no universo de Sonic, que poderia dar errado. E o último episódio lançado até então, em novembro aqui desse ano de 2024, é justamente sobre o Knuckles voltando pro passado e tentando pegar uma das esmeraldas. Acho que a melhor coisa possível desse episódio, por sinal, é que além de tudo, ele tem dublagem e uma cena de luta pica do nada no maior estilozão de anime, com até uma música animada e tal, nem parece um episódio de uma série de terror. Se liga só! If you won't give them to me, then I'll have to take them. Try it. No final desse episódio aqui, é mostrado que o Shin Sonic parece ter devorado a estátua do Moloch. Inclusive, algumas das esmeraldas parece que ele já conseguiu pegar no tempo presente. Até então, jovens, é isso que a gente pode dizer que foi a série de Shin Sonic em geral. Claro que como a gente tá falando de uma série que tá lançando até o momento atual, existem dezenas e dezenas de teorias que foram encontradas por aí a respeito da série, né? A gente tem tanto aquelas teorias um pouco mais simples que qualquer pessoa idiota conseguiria ter pensado, tipo algumas pessoas que acham que Moloch dentro da série é o próprio Shin Sonic, né? Tanto pelo próprio nome Shin
em si, né, que é tipo um Sonic superior, Sonic em crescimento que pode se aperfeiçoar, toda essa ideia dele estar devorando outras pessoas e isso fazer com que ele cresça faz bastante sentido com a própria estátua do Moloch em geral, né, onde você pega corpos de pessoas e você coloca pra dentro do estômago da estátua, ou então a própria estátua que apareceu no penúltimo episódio, onde a gente vê que ela tá sendo colocada ali com as esmeraldas do caos e provavelmente aquilo seja uma espécie de ritual ou algo parecido pra poder ressuscitar o deus Moloch. Seria interessante por sinal, porque eu acredito que essa série pode até acabar de um jeito bastante diferente. Como o último episódio que a gente teve foi uma lutinha do Knuckles e parecia bastante com o anime em geral, imagina que interessante seria se depois do Moloch voltar à vida, digamos assim, ele só largasse o corpo do Sonic, e aí o Sonic original voltasse, o Tails original voltasse, e a gente tivesse tipo uma luta pica do Sonic e da rapaziada contra Moloch, o demônio ancestral. Seria maneiro pra caramba. Claro que como a gente tá falando de uma série de terror, eu não acho que o criador vai ser tão piedoso assim com as pessoas. Gente, vale detalhe também. A gente ainda tem aquela teoria que eu falei pra vocês que era mais popular em relação à série, né? De que é o fator de que o Shin Sonic não é exatamente o Sonic verdadeiro. E detalhes à parte aqui e ali, eu não acho que a gente nem precise falar muita coisa pra poder deixar essa teoria como uma coisa quase que confirmada a respeito da série, se a gente for simplesmente pensar nos detalhes, né? Não apenas na, tipo, a aparência do personagem que tá diferente. Ainda temos outros detalhes que eu acho que fazem muito sentido, como por exemplo, em um dos episódios, quando aparecem as animações de sprites de todos os bonequinhos ali da franquia, o personagem do Sonic não aparece. Lá no primeiro episódio, por exemplo, quando o Shin Sonic aparece pela primeira vez em geral, o detalhe pra mim que é mais interessante e que parte dessa teoria é o fato de que quando o Shin Sonic fala com o Eggman, ele fala, ah, é você que tá fazendo minha comida ser transformada em pedaços de lixo inútil, etc, etc, e aí fica aquele detalhe pra gente, ué, o Shin Sonic não conhece o Robotnik, então, bom, se a gente não tem uma prova maior de que ele não é o Sonic do que isso, a gente ainda também tem o diálogo do Knuckles com o Shin Sonic, que é quando ele fala que ele não é o Sonic verdadeiro, que o Sonic verdadeiro nunca faria isso. E como ao longo dos episódios a gente também viu o Tails sendo infectado por essa coisa, digamos assim, não é muito absurdo da gente dizer que o Shin Sonic provavelmente é o Moloch, né? O pessoal do público em geral chama ele de Shinik, né? Que é a mistura do nome Shin com o nome Sonic, só que achei meio esquisito e achei mais interessante não chamar ele assim. Mas eu provavelmente acredito na ideia de que possivelmente é uma mistura do Moloch tentando voltar à vida, tentando ressuscitar de alguma forma, ou simplesmente tentando vir ao mundo da sua forma mais poderosa, digamos assim. O Sonic verdadeiro, jovens, eu não sei, eu diria que ou ele tá preso ali dentro do Shin Sonic, ou ele possivelmente está vivo em algum outro canto, né? A gente também tem aquela pessoa que mandou o diálogo pro Knuckles ali, né, falando pra ele encontrar as esmeraldas pra poder destruir o Shin Sonic, então talvez aquela fosse a voz do Sonic verdadeiro, ou alguma coisa do tipo. Nós não sabemos ainda, jovens, mas com certeza absoluta, eu acho que a gente nem precisa contar isso daqui como uma coisa de teoria. É quase que uma certeza absoluta de que o Shin Sonic não é o Sonic verdadeiro. Agora resta a gente saber, é claro, né, o que aconteceu com o Sonic verdadeiro. Eu não acho que caiba tanto fazer uma teoria a respeito da série até agora. Eu dei uma boa pesquisada a respeito da maioria das teorias que eu encontrei na internet e todas eram basicamente uma variação dessas duas. E como eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa que outros canais já devem ter falado 500 vezes pra vocês, eu vou só me abster de falar a mesma coisa que todo mundo já disse aqui e vou só concordar com essas teorias porque eu realmente acho que elas provavelmente são verdade mesmo. E eu não vou mentir pra vocês que eu meio que entrei aqui esperando uma série de analog horror tosca do Sonic, mas o que eu acabei recebendo aqui foi uma estrutura bastante interessante de história, na verdade. Um capeta meio parasita no corpo do Sonic, que parece fazer referência a algum tipo de demônio bíblico que presuntava as crianças dentro de estátuas, referências ao Moloch, muito bem colocadas por sinal, e muitas referências interessantes ao universo dos jogos e das séries de Sonic. Uma série com episódios bastante curtinhos, de 3 minutos cada uma, mas que a cada episódio você consegue ver uma espécie de carinho sendo colocado. Principalmente nos últimos, por sinal, que cada episódio vai lentamente mudando um pouquinho o seu estilo de animação pra poder se adaptar e fazer uma série que, apesar de curta, genuinamente consegue te divertir na maioria dos episódios. Minha opinião aqui, jovens, sobre Sonic Shin, por sinal, gente, entendo as pessoas que gostam. Eu não vou mentir pra vocês que eu fiquei meio a meio a respeito da série, mas como eu falei pra vocês, eu não desgostei dela. Sobre o meio a meio, por sinal, explicando aqui, eu achei a série interessante, eu achei que ela soa divertida, e os episódios dela são curtinhos, cara, então genuinamente não acho que ela mereça todo o hate que ela recebeu em alguns pontos aqui e ali. Pra mim, gente, até hoje, eu acho um pouquinho intancável a ideia de pegar personagens que geralmente são colocados como uma coisa mais infantil e transformar eles em algo mais bizarro, né? Afinal de contas, por ser uma pessoa um pouquinho mais velha, eu sou mais difícil de impressionar, eu acho. Principalmente com coisas relacionadas a terror. E aí eu acho que veio uma opinião muito pessoal e esquisita da minha parte, que vocês podem achar estranho. Mas eu achei o design do Shin Sonic meio fofinho
E aí, tipo, ele não me pegou muito como série de terror, sabe? Link, mas olha isso daqui, como é que você conseguiu achar isso aqui, fofo? Sei lá, mano, eu achei bonitinho, tá ligado? Ele me lembra muito aqueles Smiling Creatures, sabe? Do Pop Playtime capítulo 3, eu achei engraçadinho e, pois é, aconteceu. Me julguem. Ao longo do tempo, jovens, conforme os anos foram passando em geral, muitas séries de analog horror foram lançando aqui e ali, e muitas delas, por sinal, foram sempre sendo feitas meio sem criatividade, ou sempre seguindo uma fórmula básica, como se fosse uma receitinha de bolo, né? Algumas feitas da forma mais preguiçosas e violentas possíveis, só pra poder colocar um monte de sangue na tela e dizer que a série é pesada de alguma forma. Mesmo há 2, 3 anos atrás, por exemplo, eu nunca fui um grande fã de séries de analog horror em geral, principalmente daquelas que não são feitas de uma forma bacana, ou com uma história minimamente interessante, tipo, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando o Mandela Catálogo foi lançado há 3 anos atrás, eu disse que eu não tinha gostado da série, por exemplo, mesmo na época que todo mundo tinha achado ela massa. Eu juro pra vocês que, por exemplo, eu achei um pouquinho mais divertida essa série aqui do Shin Sonic do que o próprio Mandela Catálogo, que os primeiros episódios eram só um monte de textinho aparecendo na tela, aí mudavam pra uma imagem, aí mudava pra um texto, aí mudava pra uma imagem, parece que eu tava assistindo um PowerPoint. Nessa série aqui, a gente tem os famosos momentos PowerPoint, mas tem alguns episódios que são todos animados e muito bem feitinhos, e parece que tem um carinho ali por parte do criador da série sobre o que ele tá fazendo. Existem alguns outros exemplos muito interessantes de séries de analog horror que pra mim foram feitas da forma mais bunda possível, tipo aquela série de analog horror que tem os quadros de terror, né, que é tipo um assassino que mata as pessoas e deixa uns quadros e tal, que pra mim a série é tosca, não tem uma história legal, não tem conceitos legais, nem a arte é tão legal assim, parece que é só um monte de quadros de gore feito só pra poder chamar atenção e vender camiseta. A série, genuinamente, querendo ou não, é bem feita. O primeiro episódio com o Sonic bizarro, o filtro VHS deixa ele mais burrinho e legal, mas em geral, e você? Quais são as suas teorias a respeito da história de Shin Sonic até o momento atual? O que você acha? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais!